Oi, pessoal, então boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje de novo nessa nossa reunião. Hoje quem vai falar é a, a Amanda, que vai falar sobre um tema super interessante. E eu vou deixar ela se apresentar. O currículo dela fala por si só, mas acho que é sempre mais interessante quando a própria pessoa pode falar nas suas próprias palavras. Amanda, o palco é seu. Olá, muito obrigada, Juliana, e muito obrigada a todos e a todas que estão aqui essa noite. É realmente um prazer e um privilégio estar aqui conversando com vocês. Eu tenho certeza de que vai ser um debate muito interessante e nós vamos falar um pouco sobre herança digital. Eu vou só compartilhar minha tela antes de me apresentar. Só um momento. Amanda, enquanto você compartilha a tela, deixa eu só fazer um aviso que eu acabei esquecendo. Pessoal, Claro. a confirmação de presença vai ser através do link que eu vou mandar para todo mundo agora aqui no chat. Peço para que todo mundo que estiver aqui entre lá, preencha o formulário, que é como a gente está fazendo o controle das presenças nesse formato digital. Obrigada. Maravilha. Bom, aos que não me conhecem, muito prazer. Meu nome é Amanda Cunha e Melo Smith Martins. Smith Martins é a forma reduzida para facilitar. Eu sou advogada, eu me formei e fiz o mestrado na USP, na área de Direito Internacional Privado, sobre transferência internacional de dados pessoais. Então, eu venho estudando temas relacionados à proteção de dados mais ou menos desde 2015, 2016, se eu não me engano, e tem sido muito interessante acompanhar a evolução de tudo isso e os novos desafios que se colocam. Além disso, então, eu também sou coordenadora aqui na Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, na área de Direito dos Consumidores, e eu também sou pesquisadora no Instituto Legal Grounds, também sobre temas relacionados à proteção de dados, e no Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado. E também trabalho aí de forma honorária no Consulado de Mônaco, aqui em São Paulo. Então, essa é a minha breve apresentação. Vamos ao que interessa, que é o nosso debate sobre herança digital. Só um momento. Maravilha. Então, a ideia é justamente falar sobre herança de bens digitais, e existe uma questão, uma pergunta que é central nesse debate, nessa apresentação que eu trouxe para vocês, que é a seguinte: os bens digitais podem compor a herança de uma pessoa? Mas antes de chegar a uma ou várias diferentes respostas para essa pergunta, a gente precisa enfrentar algumas outras questões primeiro. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês que estão assistindo que vocês enviem aqui no chat exemplos de bens digitais. O que vocês consideram que são bens digitais, e vão me dando exemplos aqui no chat. Primeiro já foi Bitcoin, vamos aceitar aí todas as criptomoedas como bens digitais. Que mais que ocorre a vocês? NFTs também. Perfil de rede social, a Mayara já está pensando em questões que não são tão claramente patrimoniais. Nudes, com certeza nudes. E-book, que mais? Livros, muito bom, vários exemplos aí já. E mais algum? Mais alguém gostaria de mandar? Participem aí, pessoal. Depois, no final, a gente vai debater, mas a ideia é que vocês me ajudem a construir o que são esses bens digitais. Então, saldo em contas digitais, músicas, muito bem lembrado, Carinho, audiobooks, blog, obras de arte, mas não qualquer obra de arte, né? Se eu pintar um quadro ou alguma coisa assim, não vai ser um bem digital. No momento em que isso estiver no meio virtual, aí passa a ser um bem digital. Contas nas redes sociais, é isso mesmo. E eu queria pensar um pouco com vocês sobre o que existe em comum entre esses exemplos de bens digitais. Então, quais são as características que esses bens compartilham? Vários dos exemplos que vocês deram já estão aqui nesse slide que eu estou mostrando. Esse macaco aqui, acho que é a NFT mais famosa, que é feita por esse Bored Ape, mas vocês veem que o valor desses bens digitais, mesmo aqueles que podem ser mensurados em valor econômico, eles têm grandes variações, grandes flutuações.
Esse tweet que está aqui também era um tweet, depois foi transformado em NFT. Olha, muito bom, o Cristiano falou aqui, lembrou dos pontos de programa de milhagem, fidelidade, softwares, tudo isso são bens digitais. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Então, primeira característica que todos esses bens têm em comum, eles são bens imateriais ou bens incorpóreos. Então, em última análise, esses bens correspondem a códigos que estão dentro do computador, seja na nuvem, seja no seu aparelho, seja lá onde estiverem armazenados, são bens incorpóreos que a gente não consegue tocar ou acessar sem o auxílio do meio virtual. Então, isso leva à segunda característica, que é justamente essa, são bens armazenados e acessados no meio digital. Então, não importa se é no computador da pessoa, se está na nuvem, em que país que está o servidor, de qualquer forma, são bens que estão armazenados e acessados no meio digital. E, por fim, são bens que podem ou não ter um valor econômico, uma natureza patrimonial. Então, dos exemplos que vocês trouxeram, por exemplo, um texto de um blog de uma pessoa comum, digamos, que não seja um influenciador nem nada do tipo, não deixa de ser um bem digital. É um conteúdo que aquela pessoa produziu, que existe no meio virtual, e é um bem digital, mas que não tem necessariamente um valor econômico, uma natureza patrimonial. Mas isso é diferente, por exemplo, quando a gente pensa no caso das NFTs, no caso das criptomoedas, que veio como exemplo o Bitcoin, mas que existem muitas outras criptomoedas. E essas são as características, então, que esses bens compartilham. Silvana falou aqui também um terreno no metaverso, perfeito. Perfeito. É quase uma intersecção entre o virtual e o real, né? Esse assunto do metaverso é um assunto à parte, praticamente. E eu coloquei essa citação aqui porque eu gostei muito dela e acho que resume bem qual que é o cerne da discussão aqui. A grande dúvida diz respeito ao fato de os dados digitais da pessoa, os bens digitais, poderem ou não compor a sua herança. E a gente vive, então, na sociedade da informação, ela é marcada pela internet das coisas, pelo uso crescente da tecnologia, pelas redes sociais e pelo surgimento desses bens digitais. Vocês todos que estão aqui se interessam por esses temas, por fazerem parte da comissão, ou ao menos estarem aqui presentes na reunião da comissão, então eu imagino que esse contexto seja algo com que vocês já estão familiarizados. Mas a grande questão que a gente coloca aqui é se esses dados ou esses bens digitais podem compor a herança de uma pessoa, ou seja, aquele conjunto de bens, direitos e obrigações que são transmitidos aos sucessores. E aí, quem é da área de sucessões sabe isso de cor e salteado, mas pode ter aqui advogados e advogadas de outras áreas, então não custa nada relembrar, porque a gente precisa se socorrer desses conceitos no momento que surge algo novo. Então, quando a gente fala sobre herança digital, a gente está falando sobre um conjunto de materiais, de conteúdo, de contas virtuais, como vocês falaram, mas também de acessos, de visualizações, todos os bens que são armazenados e acessados nesses servidores, plataformas ou na nuvem. E quando o titular dos bens falece, qual que deve ser o destino de todas aquelas informações? E aí, para responder a essa pergunta, a gente precisa pensar um pouco sobre a natureza, sobre a função dos bens digitais. Opa, reduzir aqui. Então, a gente falou já sobre vários exemplos, vocês deram ótimos exemplos aqui, alguns que eu nem tinha incluído no roteiro da apresentação, como é o caso do terreno no metaverso. E todos esses bens, então, são imateriais, são acessados no meio virtual, mas só alguns deles têm um valor econômico ou patrimonial, que, dependendo de quem for o dono daquele bem, às vezes pode chegar a milhões de dólares, e aí a gente está vendo alguns exemplos no slide da apresentação. Então, dos exemplos que a gente falou, quais deles que teriam esse valor econômico ou essa função patrimonial? As criptomoedas ou criptoativos, os NFTs, as mídias digitais que foram adquiridas, por exemplo, pelo iTunes, sua biblioteca de músicas no iTunes, ou sua biblioteca de jogos na Steam ou em outra plataforma em que você faz efetivamente compra jogos, assinaturas digitais, Netflix, Spotify, o domínio de um website, você pode ser dono de um domínio e vender aquele domínio, enfim.
milhas aéreas, cashback, pontos de programa de fidelidade do cartão de crédito e os perfis das redes sociais que são monetizados, ou seja, aqueles perfis que têm um alcance e um engajamento que permitem que aquela pessoa dona do perfil realize parcerias pagas, publicidade e outras formas de gerar lucro a partir daquelas informações pessoais. E, por outro lado, existem alguns exemplos também que a gente já comentou aqui, de bens digitais que não têm esse valor econômico, mas que têm um valor existencial. Por exemplo, o caso das páginas e publicações nas redes sociais sem uma finalidade, sem um potencial econômico. Então, aquela foto do Dia das Mães que todo mundo postou ontem com a mãe, os seus acessos, seus logins e suas senhas, textos, fotos, vídeos, outros conteúdos pessoais que não tenham um valor financeiro, então, dependendo da nude, vai entrar ou não aí nessa classificação. Interações com outras pessoas, então, os áudios que você mandou pelo WhatsApp, as mensagens que você mandou pelo WhatsApp, tudo isso são dados digitais e podem ser considerados bens. A questão se complica um pouco quando a gente percebe que alguns bens têm uma função dúplice, ou seja, apesar deles possuírem um valor econômico, eles também têm uma natureza existencial, e aí a coisa se complica um pouco. O exemplo disso mais comum são os perfis dos influenciadores digitais nas redes sociais, como no Instagram, no YouTube, no TikTok, em que existe uma exploração econômica, mas também apresentam um conteúdo que é de cunho personalíssimo, ou seja, existem aspectos relacionados aos direitos da personalidade, e também podem conter mensagens privadas que aí estão protegidas por um sigilo. Vou passar para o próximo. Beleza. Então, é aí que surge uma outra dúvida, uma outra pergunta. Quais são os limites entre a vida natural e a vida virtual? A vida, mais do que isso, né? A vida virtual pode prosseguir depois da morte natural de uma pessoa? Então, eu peguei esse exemplo da página da cantora Marília Mendonça, que ela ainda está ativa atualmente, e foram feitas 3 publicações após a morte da cantora, que são essas 3 publicações que vocês estão vendo, e 2 delas foram publicações com fins publicitários, provavelmente para cumprir alguma obrigação que já tinha sido contraída anteriormente, mas de qualquer forma continuaram sendo feitas postagens ali, ainda que tenham sido poucas, foi só realmente a título exemplificativo, que eu peguei a página dela, mas para a gente refletir quais são os limites disso. Então, se a página de uma pessoa famosa pode continuar sendo utilizada e pode continuar sendo explorada economicamente após a morte daquela pessoa. E se sim, em quais condições? Porque frequentemente a resposta para as perguntas vai ser depende, né? Então, se depende, quando? Como? Essas são todas questões que se colocam e que são de difícil resposta. Mas não estão totalmente sem resposta, até porque as grandes plataformas e redes sociais se fizeram essas mesmas perguntas e não ficaram aguardando que todos os países criassem leis para regular a herança digital. Elas mesmas criaram maneiras de permitir que os usuários disponham sobre os seus bens digitais após a morte. Então, alguns exemplos já estão indicados aqui, vocês já devem ter presumido quais são. De qualquer forma, esses são os testamentos digitais informais, é uma forma de chamá-los. São mecanismos criados pelas próprias plataformas para o usuário expressar suas disposições de última vontade e decidir o que vai ser feito com as informações digitais depois da morte natural. Então, o Facebook é um bom exemplo, porque eles permitem que seja nomeado um contato herdeiro para cuidar da sua conta depois que você falecer. Então, esse herdeiro ele pode optar por excluir a conta ou pode transformar o seu perfil em um memorial. Aí, nesse caso, os seus posts anteriores vão continuar acessíveis, vão continuar podendo ser visualizados e as pessoas podem postar homenagens na sua timeline. Essa é a solução que o Facebook encontrou para isso. O Instagram permite que você exclua a conta da pessoa falecida, se você fizer se um familiar direto fizer uma solicitação à plataforma. O Twitter autoriza que os familiares do usuário da conta baixem os tweets públicos e depois solicitem a exclusão do perfil também. E o Google permite que o usuário escolha até 10 pessoas que vão receber as informações que foram acumuladas ao longo da vida na plataforma, que imagino que não sejam poucas informações, porque o Google deve me conhecer melhor do que minha mãe atualmente.
E, bom, além disso, além desses exemplos das redes sociais, também é possível dispor sobre acessos e senhas após a morte com os cofres virtuais. É esse logo que está em cima, uma chave do Google. O usuário, então, ele armazena os acessos, os logins, as senhas no cofre virtual e faz como se fosse um testamento, é realmente uma espécie de testamento, indicando quem são os amigos e os familiares que vão poder acessar aquelas informações e que vão ficar incumbidos de administrar ou excluir o legado virtual após o falecimento. Então, quando a gente fala sobre testamento no contexto da herança digital, a gente está falando sobre testamento em sentido amplo. Então, vai incluir o legado, o codicilo, ou mesmo essas manifestações que são feitas diretamente para a empresa que administra os dados e que são chamados muitas vezes de testamentos digitais informais. Isso tudo traz, consequentemente, responsabilidades para o sucessor, como o dever de respeitar as disposições de última vontade, mas que não há nenhuma novidade, está lá no Código Civil. E falando em Código Civil, vou falar um pouco sobre como está a situação da herança digital no direito brasileiro. Ainda não existe no Brasil uma legislação específica para regulamentar os bens digitais e a herança digital, tá? Existem diversos projetos de lei nesse sentido, pela minha conta deram 9, entre projetos arquivados ou não, que propõem, em geral, a alteração ou do Código Civil ou do Marco Civil da Internet para contemplar a herança digital. E nenhuma delas, nenhum desses PLs, no entanto, foi aprovado até o momento, tá? A grande questão em debate é a titularidade do material que é constituído ao longo de toda a vida na internet, que realmente é muito conteúdo, e aí há de se perguntar também se é necessário que todo esse conteúdo faça parte da sucessão, só a parte com valor econômico, mas não vou me adiantar aqui. Então, além dessa questão da titularidade do material, também é uma questão de tutela da privacidade, de tutela da imagem e de outros direitos da personalidade da pessoa que faleceu. Alguns projetos já foram arquivados, esse é o caso, por exemplo, do PL 4.099, de 2012, do PL 7.742, de 2017, e do PL 8.562, também de 2017, mas existem 2 outros projetos que estão em tramitação e que propõem alterar o Código Civil para ele passar a contemplar os bens e a herança digital. O PL 3.050, de 2020, por exemplo, propõe incluir no Código Civil que serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de qualidade patrimonial, contas ou arquivos digitais de titularidade do autor da herança. Então, se a pessoa que faleceu manifestou a sua vontade anteriormente por meio, por exemplo, de um testamento digital informal, a destinação desses bens fica mais clara, ao menos naquela plataforma específica em que para a qual a pessoa fez essa disposição de vontades. Mas, quando isso não é feito, aí a gente precisa recorrer ao direito sucessório brasileiro, levando em conta, ao mesmo tempo, a autonomia privada e a questão da transmissibilidade dos bens digitais. Então, é importante lembrar também que o Código Civil de 2002 trata sobre o conteúdo extrapatrimonial do testamento, foi uma alteração intencional das disposições do Código Civil de 16, que supostamente limitava o testamento a um conteúdo patrimonial. Então, os bens digitais não estão restritos necessariamente à questão patrimonial. Quanto à ordem de sucessão hereditária, vale o artigo 1829, já bem conhecido, que coloca a lei, que coloca, perdão, a ordem definida dos sucessores. Então, em primeiro lugar, só relembrando para quem não é da área de sucessões e viu isso lá na faculdade, não lembra mais, então, só relembrando, a ordem que o Código Civil define para a sucessão é, em primeiro lugar, concorrendo o cônjuge e os descendentes do falecido. Na falta dos descendentes, o cônjuge concorre com os ascendentes. Se não houver descendentes nem ascendentes, então o cônjuge é o único sucessor. E aí, por fim, entram os parentes colaterais de até 4º grau, irmãos, tios, primos, sobrinhos, na falta dos herdeiros necessários, que são os que eu falei antes. Então, a maior dificuldade quanto à herança digital não está na ordem de sucessão, mas está em determinar qual é a transmissibilidade dos bens digitais, em especial quando são bens que têm essa função dúplice, tanto patrimonial quanto existencial. Falar um pouco de como
o judiciário tem lidado com isso também. No Mato Grosso, tivemos um exemplo não tão recente, porque a mãe recorreu à justiça para solicitar a exclusão do perfil da filha dela nas redes sociais. A filha dela foi morta em maio de 2012, teve complicações por conta de uma endoscopia, e a mãe da jovem entrou com ação no ano seguinte, em 2013, na primeira vara do Juizado Central de Campo Grande. Segundo a mãe, então, a manutenção daquele perfil era algo que estava causando muito sofrimento à família, porque as pessoas continuavam postando, continuavam mandando foto, continuavam mandando vídeo e continuavam fazendo publicações ali, e isso era uma coisa que estava causando muito sofrimento para a família. Então, a mãe solicitou diretamente para o Facebook a exclusão, não conseguiu essa exclusão, e aí ela se socorreu do judiciário, falando que a página tinha virado um muro de lamentações e que isso estava sendo uma coisa que realmente estava causando danos a ela. E depois foi proferida uma liminar que determinou a remoção do perfil e estipulou uma multa diária de R$ 500. Agora, em São Paulo, no sentido contrário a essa decisão, uma mãe tinha a senha da filha e passou a usar o perfil da filha falecida na rede social, fazendo novas postagens. E aí, então, era a mãe que queria que o perfil fosse mantido. Acontece que a plataforma encerrou a conta, extinguiu o perfil, e isso foi parar na justiça. O TJ de São Paulo decidiu que a conta tinha caráter pessoal e que o conteúdo não seria transmissível e negou a indenização por danos morais para a mãe. A lógica nesse caso foi mais ou menos a seguinte: como a falecida não fez o testamento digital informal, ou seja, ela não optou em vida pela exclusão da conta, nem indicou o contato herdeiro, valeria a manifestação de vontade no momento em que ela aderiu aos termos de uso do Facebook, e isso justificaria a exclusão do perfil. E como que a doutrina tem avaliado isso e se posicionado? Existem basicamente 3 correntes doutrinárias, tá? A corrente majoritária, ela vai no sentido de que apenas os bens com conteúdo econômico vão se transmitir automaticamente aos herdeiros do titular, ressalvando aqueles bens nos quais a oportunidade de aquisição restou claro e evidente que a pessoa estava adquirindo o direito de uso e não a propriedade do bem. Então, esse é um ponto que tem aparecido bastante, que é se a pessoa de fato é proprietária daquilo ou se ela só estava obtendo os direitos de uso daquela plataforma. Em outras palavras, os bens de cunho existencial ou personalíssimo não seriam automaticamente objeto da sucessão, segundo essa primeira corrente, tá? E aí, quando a gente fala sobre esses bens de natureza dúplice ou natureza híbrida, não teria necessariamente um obstáculo para que tivesse a transmissão, mas deve ser vedado o acesso ao conteúdo de ordem existencial ou que envolva direitos de terceiros, como, por exemplo, as mensagens privadas daquela pessoa. A segunda corrente doutrinária, ela vai no mesmo sentido da corte alemã, e ela defende que deve ter a transmissão universal dos bens digitais como regra geral, salvo disposição contrária pelo titular, ou seja, salvo se houver uma disposição testamentária feita no sentido contrário para que não haja essa transmissão. E a terceira corrente, por fim, se posiciona pela impossibilidade de transmissão dos bens digitais de qualquer natureza, já que eles se tratariam de contratos personalíssimos, intransferíveis e que não geram titularidade, geram só um direito de uso pelos usuários. Então, é comum que as plataformas digitais sigam esse último entendimento, que, por sua vez, também gera muitas discussões no âmbito do direito do consumidor, já que os usuários dessas plataformas são consumidores. Ops. E, por fim, eu separei algumas questões já para motivar o debate aqui. Gostaria muito de saber o que vocês acham a respeito de tudo isso. Gostaria de saber se vocês já tiveram contato na advocacia com situações envolvendo bens digitais, envolvendo herança digital. E coloquei algumas questões aqui para iniciar o debate. Então, primeiro, a herança digital deve morrer com a pessoa, que é o posicionamento que defende o professor Flávio Tartucci. Depois, quando que um bem digital pode ser objeto de sucessão? Os bens digitais podem ser transmitidos aos herdeiros sem uma manifestação expressa de vontade do decújo, seja em testamento, seja em codicilo, legado, ou se for numa manifestação direta à plataforma, os testamentos digitais informais.
Ainda, quando que a transmissão dos bens digitais aos herdeiros pode representar uma violação da privacidade? E, por outro lado, também, se não houver a transmissão dos bens digitais, quando que pode ocorrer uma violação do direito à herança? Porque uma coisa é não receber o acesso da rede social da pessoa que faleceu, outra coisa é perder milhões ou milhares, ou enfim, de reais, que estão lá em criptomoedas na carteira da pessoa, que você não tem o código, não tem a senha e não tem como acessar. Então, isso é uma coisa que se complica. Depois, também é importante pensar, os bens digitais devem integrar a herança legítima. Como avaliar o valor econômico dos bens digitais de função dúplice, ou seja, tanto existencial quanto patrimonial? E mais do que isso, como que se define o que é um conteúdo existencial? E, por fim, elementos estrangeiros, como a localização dos servidores, podem ter implicações sobre a sucessão, ou seja, como que fica a herança digital nas sucessões internacionais? Todas essas são questões que se colocam e para as quais a doutrina não tem uma resposta unânime, não é algo tampouco abordado diretamente pela lei brasileira, e então que cabe a nós, advogados, debatermos a respeito e buscarmos soluções para essas questões que se colocam e que vão se colocar cada vez mais, porque nós estamos construindo um patrimônio digital cada vez maior, e essas questões relativas à sucessão e à herança vão se tornar cada vez mais comuns. Então, eu gostaria de abrir o espaço para alguém que queira falar. Eu acredito que meia hora foi um bom tempo aqui, temos mais meia hora para o debate. Eu vi que vocês mandaram bastante coisa aqui no chat, mas se alguém quiser falar, tá aberta a palavra, tá bom, pessoal? Gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito. Bom, vou começar aqui então com as coisas que estão no chat, e quem sabe vocês se animam a falar aqui. Não fiquem tímidos. Vilar falou: entendo que toda herança, seja digital ou não, deve seguir as regras do Código Civil nos casos de herança. A meu ver, não foi criado um novo direito, apenas uma nova forma de sua aplicação. Perfeito. Juliana, já fiz na pandemia para uma pessoa que faleceu sem herdeiros diretos. O Instagram põe in memoriam com a postagem de certidão de óbito e o Facebook também. É isso, os mecanismos criados pelas plataformas para solucionar esse tipo de problema. Mas a situação fica um pouco mais complexa quando a gente pensa, por exemplo, numa carteira de criptomoedas que não está vinculada a uma conta bancária, que não está vinculada a uma corretora, como, por exemplo, a Binance. É uma carteira pessoal e ela não tem nome, não tem nenhuma vinculação, exceto aqueles 23 números que identificam a carteira e a senha de acesso. E aí, se os sucessores não têm simplesmente esses números, é algo que tem um valor econômico, com certeza, inequivocamente tem, mas que dificilmente vai conseguir ser transmitido aos herdeiros, né? Adriana, Paulo... duas Adrianas e Paulo gostariam de falar, por favor. A palavra é sua, Adriana Esper. Bom, boa noite a todas e todos. Eu acabei aqui, por motivos profissionais, entrando alguns minutinhos atrasada. Então, se o assunto que eu abordar aqui já foi abordado, por favor, me desculpem, mas é que eu acho esse assunto muito interessante e eu me deparei com ele na semana retrasada, até relembrei, num fórum internacional. Em 2015, foi criado um aplicativo chamado Réplica com K. Esse aplicativo ele foi criado por uma mulher, ela chama Eugênia Cuida, ela é do Vale do Silício, ela era uma desenvolvedora de aplicativos, e nessa ocasião ela precisou lidar com a morte de um amigo muito querido. E aí ela começou a vasculhar, né, do que ela tinha de lembranças deles, fotos, etc, etc. E ela, para matar saudades, começou a reler
as conversas que ela tinha trocado com esse amigo no Messenger, no WhatsApp, enfim. E ela foi catalogando aquelas conversas e aí ela criou um chatbot. Ela criou, não é isso aqui, não é um não é um capítulo do Black Mirror. Ela na verdade criou um clone digital desse amigo dela, e ela passou a conversar com ele. Então, ela fazia, né, perguntas, e como ela tinha ali, né, um amigo de muitos anos, ela já tinha mais ou menos um catálogo de conversas, e eles iam respondendo até que ela resolveu criar um produto para vender, né, no mercado, que é conhecido aí como AI Companion, né? Seu amigo virtual. Aqui, quando a gente era criança, ou quem teve filho criança, não tinha aqueles amiguinhos que a gente comprava e ia alimentando, tal. Agora, você cria o seu amigo virtual e vai dando ali as suas características, e esse produto foi criado aí com uma herança digital de mensagens trocar. Exatamente, aqui o Tamagotchi que o Damião falou, né? E tem outros, a minha filha tinha um monte, eu já não vou me lembrar. Mas aí, então, Amanda e demais colegas, né? A gente vê aqui, a gente discutiu fotos, a gente discutiu conteúdo em redes, a gente discutiu aqui uma série de coisas, mas e essas conversas privadas, né? Que a gente troca, como foi o caso desse rapaz que trocou mensagens, né? A gente troca aqui mensagens com amigos dia a dia e vão ficando, né? Nessas conversas gravadas, e essa moça acabou criando aí um produto que ela deve estar, né, milionária por conta desse chatbot que ela criou, e com base nessa ideia que ela teve numa herança virtual que esse amigo deixou para ela, que eram as conversas. Muito obrigada, Adriana. Eu vou passar a palavra ao Paulo, porque eu acho que é legal, o pessoal já vai comentando uns as respostas dos outros, a gente vai transformando isso mais numa conversa do que numa palestra. Obrigado, Amanda. Boa noite a todos os colegas. Parabéns aí pelos pontos trazidos, extremamente importantes, né, no mundo de hoje, onde realmente a vida está se virtualizando, né? Então, imaginar que um bem virtual, né, um bem digital, ele deixa de existir quando a pessoa falece, basicamente deixar de existir um legado da pessoa. Eu acho que isso daí não é algo razoável de se pensar, né? Que sejam, por exemplo, eu gosto de fotografia, então eu faço muita fotografia. Aquilo lá pode ser que não tenha um tino aí comercial, mas é algo muito importante. Eu vou ficar muito feliz se meus filhos, meus netos e por gerações, né, eles recordarem de mim, né, através daquelas obras que eu fiz. Como muitas vezes acontece, você vai em casas, às vezes, de amigos, né? Ah, minha tia, minha avó pintou esse quadro, fez esse bordado. Então, isso é, sim, uma forma de transmissão de bens, né, e de arte, e eu acho que é muito importante, né, que isso continue, mesmo estando no mundo virtual, no mundo digital, né? E pensando também aí muito mais em coisas que são, vamos dizer assim, monetizadas, né, como bitcoins, né, que são ativos efetivamente, né, ou mesmo obras de artes que são valiosas e tudo mais, muito mais isso. Eu acho que tem que sim ter a proteção da lei, né, e como já foi dito, eu concordo, né, o direito digital muitas vezes é uma nova visão do direito, você tem que fazer uma interpretação no novo ambiente, e não necessariamente criar toda uma legislação nova. Você tem que, na verdade, criar condições para interpretar a lei que já existe dentro daquele novo ambiente, né? E dentro disso, eu imagino que realmente, com o passar dos anos, vai ser cada vez mais comum entrar num inventário e partilha, né? Efetivamente se discutir o destino
de carteiras de Bitcoin e tudo mais, né? Que acontecia esse problema, por exemplo, de perder Bitcoins, né? Com alguém que falece e não deixa a chave. Eu já soube de casos, né? De gente que por acaso acharam dinheiro, era uma pessoa idosa, ela tinha uma quantidade grande de dinheiro no bolso das roupas dela no armário, não estava no banco, né? Então também, né, se alguém não fosse lá e olhasse e tudo mais, perderia aquele ativo, né, perderia aquele valor. Então eu entendo que os ativos aí digitais têm que sim ser tratados, têm que ser transmitidos de alguma forma, né? Isso é algo muito importante, é um legado da pessoa, né? E não acredito que ela morra com a pessoa. Na verdade, o que tem que fazer, muito provavelmente, são alguns ajustes na lei para permitir efetivamente que sejam tratadas essas situações um pouco diferentes. Então, essa daí é a minha contribuição, né, que eu queria trazer para o tema. Muito obrigado aí pela oportunidade e volto a palavra aí à doutora Amanda. Eu que agradeço, ótimos comentários, muito interessante pensar a respeito dessa questão das fotos e sobre essa questão da memória também, porque o propósito da sucessão é justamente que tenha essa continuidade, que os sucessores herdem também por conta disso, né? Então, são questões que não podem ser ignoradas quando a gente fala sobre herança, seja ela digital ou não. Vou passar a palavra para a Adriana Sagiani, que também está aqui com a mão levantada. Boa noite, Adriana. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria primeiro te parabenizar pela palestra, muito interessante e não é cansativa, é muito gostoso, assim, essa hora da noite ter uma palestra tão fluida. E eu também queria dizer que, honestamente, eu estou trabalhando há algum tempo com proteção de dados, mas eu nunca tinha parado para refletir sobre essa questão de patrimônio, sabe? Porque eu quase não lido com essa questão de sucessão, faço para parente, assim, de vez em quando, mas é meio raro. Todos os velhinhos, ninguém tem herança nenhuma de digital e tudo mais, mas é engraçado, por isso eu acho que também ninguém teve comentário assim de primeira para fazer, porque embora a gente viva no mundo digital, a gente trabalha com proteção de dados, a gente ainda é muito, como é que chama? Analógico, né? Raciocínio analógico, comportamento analógico, então essas coisas parecem bem distantes, não? E é realidade, a gente tem que correr atrás de entender cada vez mais mesmo, né? Muito, muito legal isso. Eu, particularmente, nunca tinha assistido e nem lido nada a respeito. Não tinha me despertado a atenção. Então, gostei demais e vou me aprofundar aí quando eu puder. E é isso. Ai, que bom, fico muito feliz que tenha agradado e que tenha conseguido trazer coisas novas para pensarmos juntos. Aqui no final da apresentação, eu não sei se a comissão depois compartilha as apresentações ou se é o caso de dar um print aqui para quem interessar, mas eu separei em 2 páginas referências e links para quem justamente quiser se aprofundar a respeito disso, e aí, por sua vez, nesses links tem outras referências, né? Aqui são os projetos de lei que eu mencionei na apresentação, e aqui são alguns textos interessantes, alguns deles com posições opostas a respeito do assunto, mas justamente para quem quiser se aprofundar nesse tema. Quem trabalha com o direito das sucessões realmente é um conhecimento que vai ser necessário à medida em que as pessoas que vão falecendo, né, cada vez mais vão ser pessoas que constituíram aí um patrimônio digital. Então, muitas delas vão querer, por exemplo, como o Paulo falou, que as fotos sejam preservadas e sejam transmitidas aos herdeiros. Esses dias eu estava conversando com um colega advogado justamente sobre essa conversa, esse debate que a gente tinha até hoje, e aí ele me contou que ele já enfrentou uma situação envolvendo bens digitais e sucessão no escritório dele. E era o seguinte, era um casal, dono de uma empresa, e o marido foi quem faleceu, e ele era dono de uma conta do Instagram, que, no entanto, era usada para a empresa.
E a mulher dele ficou com a empresa e ela queria também ter acesso àquela conta no Instagram, porque era onde estavam todos os clientes, as pessoas já seguiam, já conheciam, etc. E eu sei que no final foi resolvido por meio de um acordo, mas é algo que principalmente as pessoas que trabalham com o direito das sucessões vão ter que estar preparadas para enfrentar, as pessoas que fazem planejamento sucessório vão ter que passar a considerar esses bens digitais no planejamento sucessório e assim por diante. Nosso presidente se juntou a nós agora, seja muito bem-vindo, se quiser a palavra. Obrigado, doutora Amanda, parabéns. Na verdade, eu me juntei já faz um tempinho, viu? Eu assisti quase inteira a sua palestra. Eu peço desculpas aí para o nosso pessoal, tive que me atrasar porque eu estava aplicando prova. Eu acho que eu exagerei na prova, o pessoal pediu um tempinho a mais, aí eu não quis deixar eles na mão, então vocês me perdoem, né, pelo atraso. Mas, enfim, eu achei que a participação, Amanda, do nosso pessoal foi muito interessante. Até sugiro que você puder compartilhar a sua apresentação no nosso grupo do Telegram, que aí fica mais fácil do pessoal ter acesso. E para fazer alguns comentários, assim, é o que eu disse já no nosso primeiro encontro, né? A gente fala assim, proteção de dados, direito digital, isso é uma parcela pequena da advocacia, isso não vai fazer parte do nosso dia a dia. E é o que eu digo, né? Na verdade, por isso que eu falo que direito digital, propriamente dito, ele não existe enquanto direito. É um nome, é um conceito, mas ele se aplica a todos os ramos do direito. Então, a gente vê, por exemplo, a história de sucessões. Sucessões com aquelas suas regras de direito civil clássico. Então, é muito comum que pode acontecer da gente ter algum cliente, independente da idade, que tem um e-commerce. E a questão do e-commerce, mas é fácil, a empresa está registrada num lugar, mas o site pode não estar registrado no Brasil, os dados podem estar hospedados numa nuvem no exterior. E aí, Vilar, só para complementar o que você falou sobre o Código Civil ser a base primária de interpretação do direito. Na verdade, a gente tem que dar um passinho para trás, porque aqui são questões, às vezes, de direito internacional privado, né? Como é que a gente qualifica esses dados? Porque se a gente estiver qualificando dados que estão no Brasil, a gente sabe, né, agora recentemente, desde o comecinho do ano, direitos fundamentais, mas se eu tiver dados hospedados nos Estados Unidos, lá eles consideram bens incorpóreos, passíveis de comercialização. Então, assim, a questão de qualificar o que eu estou levando, né, a conhecimento aqui como no espólio, o que vale? Uma conta, aqui foi comentado aqui por alguém, não me lembro quem comentou, acho que foi o Damião, falando sobre contas monetizáveis, né? Você tem um perfil nessas redes sociais que geram determinado valor grande por semana, por mês. Então, todas essas questões, elas não são para o futuro, um futuro distante. A gente que advoga no ramo do direito civil de sucessões pode amanhã, depois, ter uma situação em que vai ter uma briga, né, envolvendo herdeiros, envolvendo eventualmente questões relacionadas a dados não localizados somente no Brasil, e que eu vou ter que interpretar os limites, não só da jurisdição brasileira, como da interpretação do direito brasileiro. Então, a gente vê como são questões que elas ultrapassam propriamente, né, somente a questão de proteção de dados, mas invadindo a seara do direito civil em questões que vão sucessão, obrigações. Eu não vou nem entrar na parte tributária, na parte de royalties, na parte que é mais complicada ainda, mas isso aqui, gente, não é o futuro, isso aqui é o presente, né? Nós já estamos vivenciando, e por isso que essa troca de informações ela é importante, porque isso é o direito ao vivo. Né? Poucas coisas são escritas a respeito desse assunto, mas é um assunto que já está no nosso dia a dia. E, a rigor, são questões, às vezes, obrigacionais, né? Envolve a questão do zelo, né? Da imagem pública do falecido nas redes sociais, quem tem o direito, né? Legitimidade de demandar em juízo, de fazer os pedidos, porque pode haver herdeiros que concordam com a exposição daquela conta ainda por mais um tempo, aquelas fotos, né, ao público, aquelas postagens, como podem ter herdeiros que não concordam. E aí, como é que fica a questão relacionada à imagem do falecido nas redes sociais? A quem cabe essa decisão? Aí vai ser uma votação entre os herdeiros, ou o inventariante vai poder decidir sozinho? Então, são questões que nós vamos levar para a magistratura, e eu já participei de debates como esse aqui com juízes, e eles estão sabendo menos do que nós. Isso eu posso garantir para vocês. Se para a gente é difícil de chegar nessa conclusão, para os juízes ainda é muito mais difícil. Então, existe uma certa tendência, né, de querer colocar as coisas assim como se fosse um mundo analógico, a gente sabe que é um pouquinho mais complicado. Então, acho que esse debate é rico no sentido de que a gente não tem ainda, né, Amanda, a segurança, a certeza de tudo, mas eu acho que é muito importante a gente exercitar as diversas possibilidades.
porque a rigor a gente fala de herança digital partindo do pressuposto de que são bens passíveis de comércio, bens valiosos, né? Aqui falaram no chat sobre pontuação de milhas, mas será que pontuação de milhas podem ser considerados um patrimônio? Né? Porque a gente até tem um membro do nosso grupo aqui que fez um parecer recente, considerando que as milhas são, na verdade, direitos obrigacionais, não são passíveis de apropriação, de uso capião, enfim, de ser considerados como propriedade. Existe a questão da gente qualificar, né, esses diferentes direitos, né? São direitos passíveis de comercialização, são direitos incorpóreos. Então, assim, todas essas discussões são muito novas, porém, não, eu sei que vale, eu sei que milhas valem dinheiro, mas elas são oriundas de uma relação bilateral contratual, tanto que a gente não consegue entrar com a ação de usucapião de milhas, né? As milhas têm até os prazos, enfim. Mas isso aqui vale um outro assunto para a doutora Amanda estudar e vir falar para a gente. Mas, a rigor, eu acho, Amanda, que a questão que você trouxe a debate, ele é tão moderno, é tão novidadeiro, que ele traz muito mais dúvidas do que certezas. Mas se eu puder trazer, acho que uma certeza para o debate, é que isso não é um assunto para o amanhã, né? Esse é um assunto para os advogados que militam na área de sucessões hoje. Quanto menos a gente imaginar, vai ter uma situação aí de um herdeiro com uma conta, o herdeiro não, né, de um falecido com uma rede social aí que vale dinheiro, que monetiza, ou que tem um e-commerce que não está instalado no Brasil, ou que tem ali fotos e postagens que podem ter um caráter, às vezes, até político, pode ter um caráter, sei lá, de propaganda, um caráter até de criação intelectual, pode ter ali, não sei, imagine alguma coisa ali como você falou dos NFTs, mas pode ter até uma outra natureza. E agora vamos estar no metaverso, né? A questão de sucessões aplicadas pela metaverso, eu não faço ideia como é que vai ser, porque a regulação ainda lá não tem nem lá fora, quanto mais aqui dentro. Mas é isso, Amanda, essa aqui é a minha contribuição, vou devolver a palavra para você poder fazer seus comentários. Tá certo, muito obrigada. O pessoal aqui está comentando no chat a respeito da questão das milhas, porque é isso, essas questões que se colocam como mais complicadas, porque milha vale dinheiro, vale, é um bem digital, ok, mas você pode simplesmente transferir algo que foi fruto de um contrato que eu assinei com a minha operadora do cartão de crédito, enfim, com quem me deu aquelas milhas, e que não é algo que, se a gente recorrer aos termos de uso, muito provavelmente vai estar falando que não pode ser transferido, e como o doutor Solano falou, existem questões também de leis diferentes em cada país, então existem muitos fatores que podem influenciar, e é isso, é uma questão para hoje, porque isso vai surgir eventualmente após o falecimento de clientes de vocês, mas eu sei que muitos de vocês devem atuar também com planejamento sucessório, então se você quiser fazer um planejamento sucessório realmente completo, enfim, vai ser preciso contemplar os bens digitais, mesmo que seja para optar por não incluí-los nesse planejamento, mas é algo que vai precisar ser considerado e avaliado, se a pessoa tem bens digitais, se são bens com valor, se ela gostaria de transmiti-los ou não. Às vezes a pessoa pode ter um posicionamento oposto ao do Paulo, e ao invés de querer que as fotos dele perdurem e sejam mantidas como memória dele pelos sucessores, a pessoa pode falar, não, eu quero que, acabou, a minha vida natural acabou, minha vida digital tem que acabar também, eu quero que apague tudo, e criptomoeda paga tudo, se eu vou levar a senha comigo e ninguém vai saber quais são meus 24 dígitos e senha, e aí a pessoa leva com ela, enfim, são questões que ainda estão a ser respondidas por vocês, doutores e doutoras que vão atuar nesses casos. Vou passar a palavra ao Damião, que está aqui de mão levantada, que gostaria de participar. Muito obrigada, Damião, a palavra é sua. Legal, boa noite a todos. Obrigado, doutora Amanda, fantástico aí a sua explanação, material muito rico, e bem como a nossa colega comentou, o tempo passou rápido, não foi chato, não foi pesado, um conteúdo muito leve e bem assertivo. Trazendo só uma provocação, né? Até que o doutor Solano ali, ele acabou comentando, né? Que são as questões das contas monetizadas, né? Olha que coisa, né? A gente se depara hoje com um novo normal, né? Eu não gosto muito de falar desse novo normal, mas é um novo normal, né? O que o negócio formal ele traz de direito sucessório está trazendo para o negócio digital,
Imagine contas agora de geradores de conteúdo. Vamos imaginar um Hotmart da vida. Como que esse conteúdo vai ficar lá, né? É um conteúdo que é infinito, né? Fica lá. As pessoas comprando e as atualizações que são prometidas quando você compra. Quem é que faz a gestão? Quem é que tem a chave para poder atualizar essas contas, né? Então, um debate como esse é muito pertinente, né? E num momento que, corroborando mais uma vez aí de forma bem assertiva com o doutor Solano, o momento é now, é já, não tem como a gente, vamos ver isso depois, né? Eu acho que a pandemia trouxe 5 anos em 5 anos em 2, sei lá, e realmente precisamos levar essa reflexão, elevar essa reflexão para um patamar um pouco diferente, né? Porque o que está acontecendo hoje com a nossa vida, com os nossos clientes, pode realmente nos surpreender. Tenho entrado aí no mundo, mergulhado no metaverso, e em breve a gente vai ter muita coisa acontecendo nessa questão de... Enfim, é um assunto, é uma pauta para a gente trazer para um outro debate, mas é isso. Parabéns, eu estou aqui realmente maravilhado, não só pelo material, mas pelo estalo assim, que aconteceu trazendo um tema como esse. Parabéns à doutora, parabéns à comissão, parabéns ao nosso presidente por ter trazido esse tema, ter escolhido isso aí, muito assertivo. Obrigado. Muito obrigada, Damião. Eu vou passar a palavra ao Ricardo Freitas, que também é coordenador aqui na comissão e que entende bastante do assunto. Boa noite, Olá, Amanda, Ricardo. parabéns. Parabéns pelo tema, pela exposição. Tentando conectar com o dia a dia de quem trabalha com proteção de dados, Amanda, e, claro, a questão da herança, né? Perguntar aqui para quem trabalha com isso, será que nas políticas, quando a gente envolve os equipamentos da empresa, então eu estou imaginando o seguinte, imagine que a herança, que aquele bem esteja no equipamento da empresa, ou que o funcionário, o colaborador, que vai ser o de cujos, o futuro falecido, ele tenha vinculado uma conta da empresa para algum ativo, né? A pergunta é, a gente hoje, quando faz uma política para o colaborador, está prevendo essa situação, né? Então, assim, o computador é da empresa, mas o de cujos utilizava esse computador e essa herança está dentro do computador da empresa. Ele faleceu e a família devolve o computador e ou o celular, né? Como que a família vai ter acesso a tudo isso? Ou o que ele utilizava para acessar esse ativo era uma conta, né? Ele acessava a rede social, como foi dito aqui várias vezes, por uma conta corporativa. Isso também é muito comum, né? Como que isso fica? Minha pergunta para todos aqui, né? A gente que já fez tantas políticas ao longo desses 4 anos, é se a gente está considerando esse assunto nas políticas. Ou se é algo que também está passível de ser determinado e estipulado na política interna, ou se as disposições também do Código Civil e outras normas sobre sucessões vão se sobrepor. Mas sempre existe a questão prática, né, de como ter acesso a esses bens digitais, e isso é uma coisa que se coloca e de uma forma muito diferente do que na herança dos bens que não são digitais, porque nos bens que não são digitais sempre tem a possibilidade do juiz determinar algo, e isso propriedade ser transferida, enfim, é de muito mais fácil cumprimento do que os bens digitais, que justamente às vezes você não tem como ter acesso, né? O Paulo, eu acho que ele ilustrou bem essa questão da conta. Às vezes a pessoa simplesmente leva com ela o número e a senha de acesso e não existe uma conta numa corretora, não existe a conta no banco, não existe uma forma de você acessar aquela carteira
pessoal. A ideia aqui hoje, então, pessoal, era plantar essa sementinha. Eu fico feliz que tenha dado um estalo, como disse o Damião. A ideia era plantar a sementinha e eu vou passar já a palavra para o nosso presidente encerrar a reunião para sermos pontuais, mas eu gostaria de propor que todos vocês, sendo advogados de sucessões ou não, realizem um exercício de pensamento hoje, depois da nossa reunião, e pensem sobre os bens digitais que vocês possuem e o que vocês gostariam que fosse feito com eles, se vocês gostariam de dispor sobre esses bens, antes da gente realizar um planejamento sucessório ou atuar numa sucessão em termos de herança digital. É importante que a gente também reflita sobre os nossos próprios bens digitais, porque isso vai nos trazer uma dimensão de quanta coisa né? Porque nos últimos, enfim, 15 anos atrás, bens digitais era praticamente nada. E hoje em dia a nossa vida toda está no digital. Então, a ideia era plantar essa sementinha, dar esse estalo para vocês perceberem que justamente o momento de pensar sobre isso é agora, porque esses conflitos vão surgir, vão ser cada vez mais frequentes, e propor que vocês façam esse exercício. Carolina, eu vou mandar essa apresentação no grupo, e aqui no final vocês encontram os links dos projetos de lei e os links de alguns textos, que eu separei por serem textos bem informativos, às vezes com posições divergentes, então vou encaminhar esse material. Tá bom? E propor esse desafio para vocês pensem sobre os bens digitais que vocês têm, qual que é o valor deles, o que vocês gostariam que fosse feito com eles, e assim por diante. Muito obrigada a todos e a todas, uma honra, um prazer, um privilégio de verdade estar aqui falando com vocês hoje. Gente, só não desliguem ainda, tenho 2 recadinhos, na verdade 3 recadinhos para vocês. Muito obrigado, doutora Amanda, pelas palavras, foi ótimo. O primeiro é que eu estou sendo cobrado aqui por nossa secretária executiva, a doutora Juliana Thieme, porque só 59 pessoas das 82 que preencheram o link ali de presença. Então, assim, isso eu nunca vou cobrar de vocês, mas existe uma corrente dentro da OAB que defende, vocês até devem ter ouvido falar disso, que as pessoas com 2 faltas consecutivas nessas reuniões ordinárias tem que ter a inscrição aí no grupo cancelada e tal. Eu acho isso aí, enfim, a gente participa todo dia no grupo, não faz sentido, né? Mas, de qualquer forma, eu peço para vocês a gentileza, vocês, por favor, preencham aí o link da doutora Juliana Thieme para ela não ficar brava. O segundo recado é que nós vamos ter uma próxima reunião no dia 13 do mês que vem, 13 de junho, onde a doutora Carlinha vai falar sobre, deixa eu até pegar aqui o tema, que o nome é comprido aqui, tem a ver com as fintechs. Olha só o tema da doutora Carla Pimenta, alinhamento entre LGPD e dispositivos regulatórios sobre proteção de dados para instituições reguladas pelo Bacen. O interessante é porque esse é o trabalho direto da Carla. A Carla ela tem trabalhado com esse tema de fintechs e meios de pagamento, é uma das pessoas mais especializadas no Brasil nesse tema, então não percam, porque a Carlinha vai ensinar como é que faz linguiça, gente. Isso é uma oportunidade muito boa, muito única. E segundo, que eu vou dar uma notícia de primeira mão, que é o seguinte: no sábado eu fiquei sabendo e fui cobrado ao mesmo tempo, né, os nossos projetos que a gente anunciou no começo do ano. O primeiro deles, a presidente Patrícia quer divulgar agora em junho, agora em maio, está pressionando bastante, que é o Marketplace da Oslowtex, que é promovida pela nossa comissão. Que como é que vai funcionar? Nós estamos fazendo aqui algumas pessoas que estão participando bastante do grupo foram convidados para integrar uma comissão, onde eles vão receber, conforme a publicação do edital, todo mundo que estiver participando de alguma legal tech, uma startup relacionada à inovação para advocacia e que queira oferecer o seu produto para os advogados e advogadas que compõem aqui a nossa seção da OAB de São Paulo, interior e capital, as subseções também, em condições melhores, em condições, evidentemente, assim, que sejam diferentes das praticadas hoje em dia no mercado, vão poder compor o marketplace de legal techs da OAB. Esse marketplace, a gente quer ter o maior marketplace de inovação jurídica do Brasil. Então, nós vamos fazer uma ampla divulgação, um evento e tudo mais, convidando as pessoas que tiverem, né, interesse em participar desse marketplace, com produtos disruptivos e mais baratos e tudo mais para advocacia, vão ter lá o seu produto divulgado numa página, para a gente poder ter acesso, e a ideia é que isso seja feito em condições melhores,
A gente vai ter, já tem gente interessada em divulgar ERP por assinatura bem barata, inteligência artificial, programas que vão ajudar a advocacia no dia a dia. Tudo dentro da ética, né? Dentro do que a gente vê como as melhores técnicas e que vão ser muito bom. É iniciativa nossa, vai ser a primeira grande iniciativa, digamos assim, pública para os advogados em geral, não só para a nossa comissão. Estou muito feliz. E aqui a gente tem alguns advogados que vão fazer parte desse primeiro núcleo, que vão fazer a filtragem das iniciativas quando as empresas vierem aí oferecer os seus produtos. Então, o Damião é um deles, o Ricardo é outro deles, tem a Isabela Rainha é outros, e por aí vai uma equipe aqui formada por pessoas participativas da nossa comissão, que a gente espera que eles façam aí, né, Ricardo, um bom trabalho para a gente ter o melhor marketplace de inovação para advogados, escritório de advocacia do Brasil. Né, Ricardo? Isso aí vai para o ar ainda esse mês, certo? Essa é a ideia, Solano, disponibilizar isso ainda esse mês. Maravilha, gente. Então, em nome da nossa Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, agradeço a pessoa da doutora Amanda Smith Martins, que sempre aí dá um show em qualquer tema que ela discorra. Convido todo mundo a continuar participando e ficando atento, né, nas redes sociais, às nossas publicações. Vocês devem curtir, compartilhar, participar do grupo do Telegram e ficarem atentos, porque nós vamos ter essas novidades. Mês de maio já começa a ter essas novidades um pouquinho fora da nossa comissão. E quem tiver ideia de eventos, de cursos, de palestras ali na ESA, remunerada e bem remunerada, pode mandar para o Ricardo. A gente mandou o mês passado, Ricardo, se eu não estiver enganado, a gente mandou mais cursos do que a somatória de cursos de todas as outras comissões, não foi isso? Exatamente. A gente já tem curso até o final do ano. Por isso que a gente parou até de 20 novos, por enquanto. Mas então é isso, gente. Vamos, a ideia é é isso, que a gente consiga ser melhorzinho que as outras em todos, não só em alguns aspectos. Estou brincando, né, Ricardo? Não pode ser megalomaníaco, também estou brincando. Então é isso, gente. Obrigado, boa noite a todas e a todos, e até a próxima reunião ordinária no mês que vem, dia 13 de junho, né? 13 de junho, com a Carlinha Pimenta. Um abraço, até mais. Boa noite. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Até a próxima. Boa noite a todos. Parabéns aí pela apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.